Boa noite a todos. Vamos preparar para começar, então, uma vez que os convidados já estão todos presentes. Aqui quem está falando é o professor Alexis, do Inova, o Núcleo de Inovação do Unifoa, um novo setor que vem justamente para contribuir com o desenvolvimento das ações tecnológicas e científicas da nossa instituição. A gente vai dar início agora à live que faz parte do projeto Quartas com a Defensoria, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, com a Sejur e a FESUDEPERJ, que nessa edição convida o Unifoa para debater o tema Pandemia e a Separação dos Poderes, pontos de tensão e aproximação. A gente inicia agradecendo a professora Daniela Amaral, coordenadora do curso de Direito, e a professora Úrsula Amorim, pró-reitora acadêmica, por incentivar ações de inovação para o curso de Direito. A gente agradece também a presença dos alunos e professores do curso, que estão aqui com a gente acompanhando essa live. E antes da gente iniciar e apresentar os convidados, eu gostaria de apresentar a dinâmica de funcionamento para duas atividades. A primeira sobre as perguntas, que deverão ser feitas ao final do debate por meio do chat. Então, ao final do debate, os alunos poderão usar o chat para realizar perguntas. Eu estaria acompanhando e passando para que os convidados possam responder. E a segunda é sobre atividades complementares, que essa atividade aqui ela vale 4 horas e que vocês, alunos, terão que preencher um formulário que eu estaria disponibilizando um link no chat para vocês. Então, ao final, será disponibilizado um link para que vocês possam preencher e registrar a atividade complementar 4 horas desse evento. Então, para a gente iniciar, eu vou chamar os convidados. O primeiro deles, Daniela Amaral, coordenadora do curso de Direito. Seja muito bem-vinda, Daniele. Obrigada, boa noite. Professor Carlos José Pacheco, reitor do Unifoa e também docente do curso de Direito. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Rodrigo Pacheco, defensor público geral. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, boa noite. Com a gente também Maria Júlia Miranda, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, boa noite a todo mundo. E a Luciene Torres, defensora pública titular do Núcleo Civil de Volta Redonda e secretária de Engenharia da Defensoria Pública. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Obrigada. Para a gente dar início, então, eu gostaria de convidar a professora Daniela do Amaral para realizar uma fala de abertura do evento, em nome do curso de Direito, e para que depois ela possa convidar o professor Carlos Pacheco, reitor do Unifoa, para realizar o debate com os convidados. Eu vou desligar a câmera e o microfone, mas estarei acompanhando pelo chat qualquer dúvida dos alunos. Fique à vontade, Daniela, é com você. Obrigada, boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer a doutora Luciene pelo convite em nome da Defensoria Pública, por convidar o nosso curso e o Unifoa em participar desse ciclo de palestras. Obrigada pela parceria de sempre, pelo convite. Agradecer a presença e a disponibilidade do Dr. Rodrigo e da doutora Maria Júlia, que vai contribuir muito com o nosso bate-papo. Não posso deixar de agradecer também ao nosso querido professor Carlos Pacheco, que inaugura esse ciclo de palestras do Unifoa com a Defensoria.
Obrigada. Obrigada a vocês, alunos que estão aqui conosco, os professores do curso, e não posso deixar de agradecer também ao Alexis e a sua equipe do Inova por todo o apoio à organização e desenvolvimento dessa live. Bom, tenho certeza que essa será a primeira de muitas parcerias, como a gente sempre teve com a Defensoria Pública, e esse evento, a convite da Defensoria, eu acho que é um evento que podemos permanecer independentemente do nosso isolamento social, né? O mundo depois disso será outro, e com certeza a gente tem que tirar os bons proveitos e o lado positivo do momento que a gente está vivendo, se é que há, e acredito que há, sim. E hoje é um exemplo desse lado positivo que a gente traz para a educação. Bom, para dar início, então, ao nosso ciclo de palestras, eu passo a palavra ao professor Carlos Pacheco, para dar seguimento à nossa live. Então, eu renovo aí meu boa noite a todos. Primeiramente, eu queria cumprimentar o Dr. Rodrigo Pacheco, meu xará, já intimamente dizendo, defensor público do Estado do Rio de Janeiro, geral do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de cumprimentar a minha amiga, querida amiga, a quem eu admiro muito, doutora Luciene Torres, defensora pública aqui da nossa região. Eu já gostaria de dizer, tá, doutor Pacheco, que a defensoria está muito bem representada em nossa região, que a doutora Luciene, não somente por vocação, mas por amor, tem honrado essa instituição tão que merece todo o nosso destaque em nosso cenário nacional. Gostaria de cumprimentar, conheci há pouco tempo a doutora Maria Júlia, também defensora pública, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria também de cumprimentar o meu querido curso de Direito aqui, a professora Daniela Amaral, nossa querida coordenadora. Em nome dela, eu cumprimento todos os professores do nosso curso de Direito, cumprimentar todos os nossos alunos, a quem eu cumprimento aqui a Liga de Direito Constitucional, do nosso curso de Direito, e as minhas monitoras de Direito Constitucional também. Gostaria de cumprimentar todos aqueles que aqui estão presentes, que não sejam o nosso curso de Direito, mas que foram convidados a participar desse momento. Quando a professora Daniele trouxe para a instituição, a pedido até da Defensoria Pública, uma oportunidade de estar fazendo aí uma live, um nome até muito atrativo, Eu pensei, uma live não é uma palestra, uma live não é engessada, uma live não é um curso, não é um seminário, é algo mais extrovertido. E com isso, quanto mais informal ela for, talvez melhor ela alcançará os seus resultados. E com isso, coube aqui a mim, falar um pouquinho sobre os poderes, mas eu tenho certeza que nós teremos falar também do relevante papel que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro tem feito nesse momento tão triste da nossa humanidade, mas que nós temos que encarar de frente. Eu particularmente, sempre duvidei da teoria do caos, e eu sempre duvidei não, eu não tinha provas reais, apesar da doutrina, e dos grandes estudiosos falaram do efeito borboleta. E hoje eu posso saber que, na verdade, um bater de asas de uma borboleta em um continente pode causar um furacão ou um tufão na outra extremidade do planeta. Com isso, nós não imaginaríamos, que no final do ano passado, quando começou lá na China, uma aparente doença respiratória de natureza grave que começou a ceifar vidas, nós nunca imaginaríamos que em tão curto espaço de tempo, aquele evento até então triste e lamentável que acontecia em um determinado local do nosso planeta, especificamente numa cidade, poderia causar um efeito tão desastroso nas vidas humanas, nas relações entre as pessoas e, especialmente, ia colocar muitas democracias em xeque. Ou seja, aquele pequeno bater de asas, talvez tão infeliz que aconteceu do lado de lá do continente, causou em nosso país uma tensão muito grande. E essa tensão se dá tanto no âmbito dos poderes, tanto no âmbito do Pacto Federativo, e como, principalmente, talvez aí, a parte que mais me deixa triste, na efetivação e na garantia dos direitos fundamentais. Então, eu convido a todos para que nessa noite a gente possa bater um papo sobre o que essa pandemia está trazendo, além do cenário da saúde da nossa população, o que essa pandemia tem trago para nós no sentido de tensão entre os poderes, quais são as coisas boas que estão acontecendo e muitas pessoas às vezes não se deram conta, e quais são as coisas altamente negativas e que estão acontecendo. Então, eu acredito que nessa noite
nós iremos trazer para o nosso aluno, e é bom que se diga que nós temos aqui alunos que já estão nos períodos finais do nosso curso de Direito, como nós temos também aqui alunos que estão nos períodos iniciais do curso de Direito. É trazer para esses alunos, trazer para a comunidade que está aqui, para essa comunidade acadêmica, quiçá uma comunidade jurídica, para que eles já possam ver como o direito está umbilicalmente ligado no meio dessa crise. Então, é muita honra a professora Daniele ter me convidado para estar aqui hoje, e é muita honra estar falando em nome do curso de Direito e trazer um pouco, né, da minha experiência, da minha vivência e da minha percepção até como cidadão diante disso tudo. Mas antes de nós passarmos para essa live, né, para esse debate, eu não sei qual vai ser a ordem, professora Daniele, mas eu não sei se seria oportunidade, talvez, do nosso defensor público fazer, talvez, uma fala, né, uma vez que o projeto é um projeto da Defensoria Pública, eles são realmente os protagonistas desse grande evento, e nós estamos aqui como coadjuvantes. Então, a gente volta. Nós voltaremos daqui a pouquinho, né, com certeza, no bate-papo, mas aí eu transmito agora a palavra, né, transfiro a palavra para o defensor público geral da nossa Defensoria Pública, que muito nos honra estar aqui cedendo um pouco do seu tempo, que não deve ser curto, para estar agraciando o nosso evento. Obrigado. Boa noite. Primeiro, boa noite, professora Daniele, professor Carlos, minhas queridas colegas e amigas Maria Júlia e Luciênia, a todos os alunos. Eu vejo que temos mais de 100 pessoas aqui nessa transmissão interna. Primeiro ponto é desejar saúde, que todos permaneçam em casa, com segurança, preservando vidas, preservando saúde. É com um imenso prazer que a gente participa desse bate-papo. A Unifoa, em todo o estado, é a maior parceira no campo acadêmico da Defensoria Pública. Há mais ou menos um ano, nós estávamos presentes assinando um convênio histórico, participando de um debate sobre tutela coletiva. Foi um momento muito emocionante, histórico para a Defensoria Pública, que é o que a gente sempre sonhou, dessa integração de uma instituição pública de acesso à justiça com local de produção de conhecimento, de produção de saber. Então, foi um momento muito emocionante, histórico para a instituição. Então, um convite, uma participação da Unifoa é quase um comando para a gente, uma instituição tão parceira e tão amiga da Defensoria Pública, ainda mais situada aí na região de Volta Redonda, que é um local que eu tenho uma verdadeira paixão. Fui defensor aí durante 6 anos, quase todos no Tribunal do Júri, dei aula aí, sou cidadão volta-redondense, e onde eu me formei como defensor público. Se hoje eu consigo tocar a instituição, foi muito do que eu aprendi aí nessa cidade nessa região muito especial, muito politizada, muito consciente dos seus direitos, com uma história muito bonita de luta pela democracia. Então, para mim, é muito feliz participar desse evento. Sobre o tema, de fato, o que a gente está vivendo 8 meses na Defensoria Pública, que virou a nossa instituição, e virou o mundo, obviamente, mas aí eu falo muito no lugar de defensor público geral. Virou de pernas para o ar a Defensoria Pública. Nós tínhamos uma tradição do atendimento presencial. Veja, ano passado nós fizemos 65 anos aqui no estado do Rio de Janeiro, foram 65 anos de atendimento presencial, e aí na semana de 12 de março, quando a Organização Mundial da Saúde diz que há uma pandemia no mundo e há uma transmissão comunitária, a Defensoria Pública, em 48 horas, tem que mudar. E aí, quando eu digo que há um setor de inovação, talvez o maior propulsor de inovação no Brasil tenha sido o coronavírus, que levou a todo mundo se reinventar, a universidade se reinventar, a Defensoria, em 48 horas, abandonar o seu atendimento presencial por uma questão de preservar a vida dos seus integrantes e dos seus usuários, para 100% remoto. Pela primeira vez na nossa história, o atendimento hoje ele é 100% remoto em todos os estados. Enfim, nós construímos aqui 115 polos de atendimento remoto, já chegando perto de 100 mil pessoas atendidas durante essa pandemia. Cerca de 3 mil pessoas diariamente são atendidas pelos polos de atendimento remoto. É um trabalho hercúleo que demandou muita inovação, muita criatividade, mas muito engajamento de defensores e servidores, estagiários. Muitos, provavelmente, estagiários estão aqui nos assistindo hoje.
Fiquem tranquilos que nós vamos manter todas as bolsas. Eu sei que criou uma tensão, uma ansiedade muito grande, mas o estagiário, o que eu venho dizendo em várias reuniões com defensores e servidores, se a Defensoria Pública luta para garantir direitos, ela tem que fazer o seu dever de casa, que é garantir a bolsa dos seus estagiários, enfim. Eu sei que aí é uma parceria com a Unifor, mas em todo o Estado, enfim, também dos seus funcionários terceirizados. Mas o tema é muito interessante, essa tensão entre poderes e eu diria entre poderes e instituições autônomas. A Defensoria Pública e o Ministério Público não são poderes, mas possuem um regramento constitucional muito particular, porque são órgãos que pertencem ao Poder Executivo, fazem parte do Poder Executivo, mas possuem uma disciplina constitucional de ampla autonomia. Nós não somos Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, fazemos parte, mas essa autonomia que passa pela autonomia administrativa, ou seja, o governador não pode interferir na gestão administrativa da Defensoria Pública, autonomia orçamentária e financeira, por uma demanda que incomode o governante de ocasião, ele não tem instrumentos de retaliação orçamentária por conta da proteção constitucional, pela autonomia funcional. O defensor público é, obviamente, balizado pela lei, pela Constituição, ele tem liberdade para atuação e ele está protegido de qualquer interferência na sua atividade fim. A iniciativa de lei do Defensor Público Geral, ou seja, para mudar a estrutura da carreira, a iniciativa é do Defensor Público Geral, então não há possibilidade de intervenção do Poder Executivo na estrutura da carreira. Obviamente que há as instituições de controle, como o Poder Legislativo e o próprio Tribunal de Contas, e a própria existência de um mandato de 2 anos do Defensor Público Geral, assim como é com o Ministério Público Estadual, são regramentos muito semelhantes, torna a Defensoria Pública também, nas suas relações institucionais, ela vive também um ponto de tensão. Não dá para falar sobre tensão, por isso que eu estendo o título aqui da nossa live de tensão entre os poderes e os órgãos autônomos também. Não dá para falar isso sem relembrar a Emenda Constitucional 45 de 2004, quando o texto constitucional consagrou a autonomia financeira, administrativa e orçamentária, que aí começa o grande processo de transformação da instituição, que ela e que molda a forma de acesso à justiça no Brasil, que torna este modelo de acesso à justiça, esse modelo público de acesso à justiça único no mundo. Não existe nenhuma instituição semelhante à Defensoria Pública em outros países com tamanhas regras de proteção e de liberdade de atuação. Isso começa, então, lá na Emenda Constitucional 45, e a Defensoria, nesse tempo, nesses, digamos, 15, 16 anos, passa por profundas transformações. Por exemplo, a gente vem falando de uma segunda e terceira onda renovatória da Defensoria Pública. A segunda onda renovatória, quando ela começa a ter um protagonismo na tutela coletiva, nas ações civis públicas, com a alteração da Lei da Ação Civil Pública, salvo engano, em 2007, quando ela passa a ter legitimidade reconhecida na lei, e a terceira onda renovatória, em 2009, quando a Defensoria Pública, uma nova defensoria surge no cenário brasileiro, por meio da Lei Complementar 132, em que ela se torna numa grande agência contramajoritária de promoção de direitos humanos e direitos fundamentais, e aqui entrando mais nas relações tensionadas, a Defensoria Pública só tem razão de existir se ela for contramajoritária e se ela tiver uma atuação de contrapoder. Se ela resistir às estruturas dominantes de poder, se ela der voz às camadas mais vulneráveis, à população mais sofrida, tanto de vista do ponto econômico quanto do ponto de vista do reconhecimento identitário, a Defensoria Pública ela não tem menor razão de existir se ela não atuar de forma contramajoritária. Apesar de ser um órgão estatal, pertencer ao Poder Executivo, ela tem autonomia e ela faz um movimento de contenção do exercício do poder, seja pelo Executivo, pelo Legislativo. E o que são essas características
dessa nova defensoria. Eu sou até cansativo, existe um livro, para quem quiser entender essa nova defensoria, eu recomendo a todo mundo, que foi coordenado pelo professor professor nosso, que é defensor público, professor da UERJ, da FGV, que é o professor José Augusto Garcia, que ele foi muito feliz no título. Ele diz, esse livro, lançado, salvo engano, em 2010, ele fala: uma nova defensoria pede passagem. É uma nova defensoria que se torna uma agência contra-majoritária de promoção de direitos humanos, que litiga contra o Estado, que faz atendimento individual, que faz tutela coletiva, que faz litígio internacional. E é interessante que esse protagonismo do litígio internacional causa certa perplexidade pelos atores tradicionais do litígio internacional, que eles não conseguem compreender como uma instituição pública pertencendo ao Estado litiga contra o próprio Estado. Mas tudo isso é decorrente desse modelo de defensoria pública, que tem também a nova função de educação para direitos, de contribuir na construção de políticas públicas. A Maria Júlia vai falar um pouco da aproximação, eu falo um pouco da tensão. E durante a pandemia? Talvez durante a pandemia tenha sido o momento em que as tensões entre poderes e órgãos autônomos mais afloraram. E ao invés de entrar num debate mais teórico, eu vou citar alguns exemplos que, nesses 8 meses que parecem 8 anos, nessas 8 semanas que parecem 8 anos, foram muito emblemáticas da nossa atuação, que reforçam esse papel da Defensoria Pública como uma agência de contrapoder, contra-majoritária. Nesse momento em que há uma crise econômica violentíssima, há uma insuficiência dos equipamentos de saúde pública de atender a demanda da população, em que a população ainda está mais vulnerável, em que apenas uma parcela pequena tem o privilégio de fazer seu home office, de permanecer em casa, ter acesso às regras de higiene, às etiquetas respiratórias. A Defensoria Pública assume um protagonismo, então, para garantir os direitos dessa população que não consegue exercer numa sociedade tão desigual esse tipo de privilégio. E aí eu cito o primeiro ponto de tensão com alguns municípios, que é a questão da merenda. Com a suspensão das aulas presenciais nas escolas municipais, uma boa parcela desses alunos, a principal refeição que eles têm é nas escolas. Boa parte, a única refeição é nas escolas, a refeição relevante. E aí, com a suspensão, os municípios tiveram políticas diversas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, resolveram pagar R$100 para as famílias que estão inscritas no Bolsa Família, os filhos matriculados, enfim. Mas a Defensoria Pública foi chamada para essa atuação e ajuizou uma ação civil pública, por exemplo, contra o município do Rio, aí mais perto, Angra dos Reis, Mendes, Paraíba do Sul, São Pedro da Aldeia, para garantir o acesso universal à merenda de todas as crianças. Um outro ponto de tensão foi garantir o direito à água, que é um direito básico, num trabalho junto com a ouvidoria externa da Defensoria Pública. Maria Júlia participou muito também desse diálogo com os moradores de favelas aqui, especialmente da região metropolitana, em que ficou documentada a ausência de acesso à água da população. A Defensoria ajuizou uma demanda coletiva e obtemos uma decisão favorável, obrigando a Companhia Estadual de Águas a fornecer água nas favelas. Um momento de tensão nessa semana foi quando alguns municípios, eu sei que Volta Redonda e Barra Mansa vivem muito isso, essa tensão da abertura do comércio, e nós temos 2 demandas, e aqui talvez seja o tema de maior tensão: até que ponto o judiciário pode se imiscuir numa decisão administrativa de um município. Porém, quando as autoridades científicas indicam que o isolamento social, que o distanciamento social é a regra de redução de danos, e o município ignora todas essas regras, como foi o caso aqui do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias, o Poder Judiciário sim deve ser acionado, e a Defensoria Pública acionou, conseguindo anular 2 decretos de Duque de Caxias e e aqui do Rio de Janeiro. E mais 2 demandas que eu acho interessante para pontuar essa tensão. Foi o litígio que a gente ingressou ontem. As pesquisas mostraram
que durante a pandemia, especialmente no mês de abril e agora em maio, houve um aumento das vítimas de violência institucional por conta das incursões policiais, o que se recomenda o isolamento. Na verdade, houve um recrudescimento da repressão em comunidades carentes, nas favelas. Existe uma ação de descumprimento de preceito fundamental, da qual a Defensoria Pública atua como amigo da Corte, e ontem, junto com várias entidades da sociedade civil, nós fomos novamente ao Supremo Tribunal Federal para que, de alguma forma, o Poder Judiciário limite o poder repressor e o poder punitivo que vem sendo exercido de forma exagerada aqui no Rio de Janeiro. E, por fim, para falar que nossa atenção não é apenas com o Poder Executivo, da qual nós fazemos parte, há um grande debate hoje, junto ao Conselho Nacional de Justiça, que a Defensoria Pública do Rio levou, que é sobre as teleaudiências. Nós somos absolutamente favoráveis à inovação, ao uso da tecnologia. Eu gosto muito de estudar esse tema, eu sou um apaixonado pelos impactos da tecnologia no acesso à justiça, porém, o uso da tecnologia, da inovação, não pode resultar em descumprimento de preceitos constitucionais, em violação de direitos fundamentais, o que a gente entende especificamente com o uso das teleaudiências na área criminal e na área da infância e juventude, especialmente na área da infância e juventude, quando impede a participação do familiar acompanhando aquele adolescente, quando estigmatiza como se fosse uma audiência criminal e, na verdade, o projeto todo é socioeducativo, não é um projeto repressor. E esse tema nós impugnamos aqui um ato da Corregedoria Geral de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, e a OAB nos apoiou também nesse debate, querendo colocar em debate até que ponto as audiências virtuais na área criminal, especialmente na área da infância, podem ser implementadas. São muitas as tensões, são muitas demandas no Estado todo, na área de saúde, na área de defesa do consumidor, mas que mostra esse constante tensionamento. É um debate muito rico, que vive, inclusive, no plano federal, até que ponto o Poder Judiciário pode se imiscuir numa nomeação de um determinado cargo, que foi o caso da Polícia Federal, e aí, na minha visão, e é uma visão pessoal, não é institucional, houve um exagero quando você ingressa no poder de gestão do chefe do Poder Executivo, retirando o seu poder de nomear um servidor de confiança, mas, na perspectiva da Defensoria Pública, as nossas tensões são na área da efetivação de políticas públicas, exigindo que municípios, que o Estado, que o próprio Poder Judiciário garanta direitos fundamentais. Desculpa eu ter me estendido muito, estou depois aqui aberto para a gente conversar com os alunos. Então, você vai falar, você pode conduzir, Dani. Não, eu ia agradecer, doutor Rodrigo, pelas palavras, pelas ponderações, né, sobre esses pontos de tensões, que não são poucos, mas eu vou deixar vocês bem à vontade para vocês debaterem sobre o tema, sem interferência minha, que eu acho que vai ficar mais fluido a conversa. Então, passamos agora a palavra para a professora, para a nossa defensora, né? Maria Júlia, por favor, e depois a gente volta a conversar. Boa noite, professora Daniele, professor Carlos, Luciene, Rodrigo. Boa noite aos alunos e alunas que estão aqui nos ouvindo. Na realidade, eu vou falar, como o Rodrigo falou, dos pontos de aproximação. Atualmente, eu sou titular do Núcleo de Sistema Penitenciário. Atualmente, eu estou exercendo uma função na Defensoria Pública, que é da Assessoria de Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais. Só existem 2 defensorias públicas no Brasil que têm essa função, a Defensoria Pública do Rio e a Defensoria Pública de São Paulo. Então, eu vou falar da aproximação a partir da minha experiência como defensora pública no exercício dessa função. É importante a gente notar que a Defensoria Pública está prevista no artigo 134 da Constituição Federal, e tem como missão constitucional a prestação da assistência jurídica integral e gratuita para aquelas pessoas que são vulneráveis. A fase mais evidente da vulnerabilidade é a situação financeira. Além disso, a gente defende a ordem democrática e faz a promoção dos direitos humanos. Agora, é importante notar que não está escrito em lugar absolutamente nenhum que a única forma da gente
cumprir o nosso objetivo, ou seja, materializar os direitos que estão positivados, transformar esses direitos em realidade para essa população vulnerável, não tem lugar nenhum dizendo que tem que ser através da judicialização. Né? Então, assim, hoje a Defensoria Pública entende que a ação judicial, a judicialização é um dos instrumentos, mas não é o único instrumento para a gente fazer, para a gente cumprir a nossa missão institucional. E é um pouco disso que eu vou falar. Né? Como é que a gente pode fazer uma incidência em política pública junto ao executivo e junto ao legislativo? Né? Política pública são ações e programas governamentais que transformam, né, os direitos em ações concretas, em benefício da população. Né? Então, vou dar um exemplo, né? O direito à educação, que está previsto na Constituição Federal, ele se transforma em ações a partir de planejamento feito pelos entes, pelo governo executivo, tanto do Estado quanto do município, da União, né? Esses entes, eles fazem uma programação, destinam recursos financeiros e executam, e isso se transforma, então, numa realidade, né? Ou não, aí que tá, né? Se não se transforma numa realidade, porque a gente tem uma violação de direito. Bom, a pandemia ela foi reconhecida como pandemia global pela Organização Mundial de Saúde em março. Em março, houve um decreto legislativo do Senado Federal reconhecendo a situação de calamidade e de emergência de saúde, né? A Defensoria Pública, ela precisa imediatamente se organizar, como o Rodrigo falou, num espaço de 48 horas a gente precisou para proteger, né, os defensores e defensoras públicas, os servidores, colaboradores e usuários de serviço. A gente então passou a funcionar de forma remota, mas ao mesmo tempo, né, a gente precisava tentar fazer uma incidência imediata na formulação de políticas públicas para dar conta desse novo contexto, né? Nesse primeiro momento, então, através dos nossos núcleos especializados, foram pedidas recomendações, né, que geraram tensão, mas geraram aproximação. Como o Rodrigo falou, a Coordenação da Infância e Juventude expediu recomendação aos entes municipais para que fosse garantido o direito à alimentação. Né? O Fundeb repassa um valor, né? Então a gente sabia que um valor mínimo haveria, né, para garantir um subsídio mínimo para os estudantes da rede pública de ensino, né? Alguns municípios adotaram, sim, as recomendações feitas pela Defensoria Pública, sugestões feitas pela Defensoria Pública, e passaram a fazer a transferência de valor ou a entrega de gêneros alimentícios. Da mesma forma, o Núcleo de Fazenda Pública também pediu recomendação em relação ao Sistema Único de Assistência Social, né? Recomendando, por exemplo, que os servidores e colaboradores que estivessem em grupo de risco fossem afastados do atendimento presencial e fizessem um atendimento remoto, né? Que fossem entregues equipamentos de proteção individual para os servidores que estavam fazendo o atendimento, e que fosse feita capacitação e treinamento, né, sobre o contágio do coronavírus e como utilizar esses equipamentos. Nessa fase agora, num comitê que a gente tem interinstitucional, a gente vai fazer um questionário para saber se essas recomendações na prática elas foram atendidas, né? Mas aqui o que me interessa mais é falar da atuação da gente junto ao legislativo. Como eu falei, na realidade, poucas são as defensorias públicas que fazem essa atuação direta no legislativo. Nós somos a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, então a gente tem uma atuação principal dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né? Com duas pautas que são fundamentais. Uma pauta que é a defesa da instituição, a defesa da Defensoria Pública e as pautas temáticas. E como é que a gente faz isso? Monitorando, por exemplo, as proposições legislativas que entram, né, que são formalmente apresentadas à Assembleia Legislativa. Então, ali eu faço um acompanhamento praticamente diário para ver o que entra, para ver se tem alguma proposição que seja benéfica para a instituição ou que seja maléfica para a instituição, e pautas temáticas relativas à saúde, educação, consumidor, que são matérias com as quais a Defensoria Pública trabalha.
né? O meu trabalho é um trabalho que não pode ser isolado, eu dependo muito dos outros defensores e defensoras públicas, sobretudo aqueles que trabalham em núcleos especializados, que fazem dentro da LERJ a divulgação da importância da Defensoria Pública e do trabalho que a Defensoria Pública faz. De que jeito? Esses defensores e defensoras, eles são convidados a participarem de audiências públicas, para debaterem proposições legislativas, para apresentarem notas técnicas, se um projeto de lei é bom, ou se ele é ruim, ou se ele retrocede em direitos, ou, na realidade, se ele confirma ou se ele amplia a rede de direitos para os nossos assistidos, né? Isso faz com que a presença constante da Defensoria Pública hoje dentro da Assembleia Legislativa, né, faz com que os deputados e deputadas conheçam o trabalho que é feito. Então, facilita muito o trabalho da assessoria legislativa nesse espaço, né? Então, nesse momento de pandemia, por exemplo, a gente identificou a proposição de uma proposta de emenda constitucional que visava a extinção de vários fundos, dentre eles o Fundo Especial da Defensoria Pública. Esse Fundo da Defensoria Pública, o valor, né, ele recebe, não é do Tesouro, na realidade ele se compõe de verbas extracartorárias e ele é responsável por 80% do custeio e investimento da Defensoria Pública. Isso significa que é com esse dinheiro que a gente paga a locação de imóveis, que a gente paga a luz, que a gente paga a água, que a gente paga os nossos estagiários, que a gente paga os terceirizados, né? Com isso, o que a gente fez? Identificou que esse projeto de lei, né, correndo risco de extinguir a Defensoria, o Fundo da Defensoria Pública e, com isso, prejudicar, né, o trabalho, a missão institucional da Defensoria Pública, a gente fez uma nota e distribuiu para alguns parlamentares, né, para que, enfim, os parlamentares tivessem consciência de que a extinção desse fundo poderia prejudicar, né, o atendimento da Defensoria Pública ou mesmo extinguir mesmo esse atendimento, porque em alguns lugares a gente não teria condições de pagar uma sede para a Defensoria Pública, a gente não teria internet, a gente não teria computador. Bom, e isso tudo no contexto da pandemia, porque o que se visa ainda, o que se pretende com essa PEC, na realidade é fazer a transferência desse valor para a área de saúde, né? Em relação à pauta temática, né? Veja, como eu falei, na realidade, assim, existe a possibilidade de a gente fazer a promoção de direitos não só através de judicialização, né? E o que a gente fez, então? Teve um defensor público de Campos que teve a ideia da proposição de uma proposta, da gente sugerir uma proposta de lei, de um projeto de lei. Nós reunimos defensores especializados na área do consumidor, na área civil e na fazenda pública e construímos coletivamente um projeto de lei, né, que veda a interrupção dos serviços essenciais como água, luz, gás, nesse período de pandemia, em razão do inadimplemento, tendo em vista que os nossos assistidos são o que são mais radicalmente atingidos, né, pelo distanciamento social, porque muitos deles são autônomos, né, e outros têm pequenos negócios, enfim, ficaram completamente sem renda. Já imaginando que os nossos assistidos seriam severamente atingidos, né, formalizamos isso numa sugestão de projeto de lei. Essa sugestão foi apresentada para alguns deputados, né, que fizeram algumas alterações, formalizaram esse projeto de lei. Esse projeto de lei foi aprovado, é a primeira lei, na realidade, uma das primeiras leis na Assembleia Legislativa. Porque você bate um prato na Assembleia Legislativa. Vai doer o estômago. É um por dia? Um por dia. É um por dia. Então hoje não vou tomar, né? Hoje você vai tomar. Depois dessa jornada. Voltei. Então, foi um dos primeiros projetos de lei da LERJ, né, em que a gente faz efetivamente ali a defesa dos direitos dos nossos assistidos. Também, por sugestão de um outro defensor público, existia um projeto de lei que já estava em tramitação, que visava isentar de imposto de transmissão
algumas doações. A gente fez a sugestão de uma emenda para que houvesse a isenção também do imposto de transmissão, né, quando houvesse doações para instituições de pesquisa, científicas que fizessem pesquisa no combate ao Covid. Isso com o objetivo de estimular, então, a doações para essas instituições de pesquisa. Junto ao Congresso Nacional, nós apresentamos também sugestão de 3 projetos de lei. O Congresso Nacional, para a gente, é bem mais difícil de trabalhar, né, porque fica em Brasília, enfim, as articulações elas são distintas, mas nós fizemos, né, uma das sugestões pela impossibilidade de rescisão unilateral dos contratos pelas operadoras de plano de saúde, em razão do inadimplemento nesse período também, né, com a justificativa de que essas rescisões poderiam, inclusive, sobrecarregar ainda mais o sistema público de saúde. Nós identificamos também, através de uma atuação junto com a Defensoria Pública da União, o Núcleo de Fazenda Pública e as assistentes sociais e conversas permanentes com os moradores e moradoras de favelas do Rio de Janeiro, quais eram os principais obstáculos de acesso ao auxílio emergencial. Então, construímos também uma sugestão de projeto de lei visando afastar alguns dos obstáculos, como, por exemplo, a princípio, né, só existe a possibilidade de você se cadastrar para receber o auxílio emergencial se for de forma digital, se for de forma online, só que tendo em vista, né, a exclusão digital, que é uma característica, né, do Brasil, o que a gente propôs é que também houvesse a entrega de um formulário impresso, que as pessoas pudessem se cadastrar, né, através de um formulário impresso. Né, que não houvesse a necessidade de um telefone exclusivo, que não houvesse a necessidade de um e-mail exclusivo, que não houvesse a necessidade de quitação eleitoral. E, por fim, também visando o estímulo ao investimento em pesquisa, nós sugerimos um projeto de lei aumentando a dedução do imposto de renda para doações feitas a institutos de pesquisa no combate ao Covid. Esse tipo de atuação não é muito característico, né? Assim, a Associação Nacional dos Defensores Públicos já fez algumas incidências como essa, a Defensoria Pública do Rio está fazendo, São Paulo está fazendo, mas a gente tem vários desafios ainda. Pensar, por exemplo, né, no advocacy como uma estratégia permanente da Defensoria Pública de incidência tanto no Executivo quanto no Legislativo, na formulação de políticas públicas, né? Isso significa que é pensar de forma mais sistemática e de forma estratégica como realizar essa incidência, né? Fazendo um diagnóstico de situações que são problemáticas, propondo soluções, fazendo todo um trabalho de mobilização social, de sensibilização, seja dos gestores ou seja dos parlamentares no momento da aprovação de um projeto de lei. E, por outro lado, o que a gente está pensando em trabalhar agora, também como forma de controle das políticas públicas é o acompanhamento do ciclo orçamentário, né? Tendo em vista que as políticas públicas, elas, ao serem formuladas, elas são inseridas nesse ciclo orçamentário, ou seja, no plano plurianual, depois na lei de diretrizes orçamentárias, que ali o executivo estipula quais são as ações que ele vai desenvolver no determinado ano, e na lei orçamentária anual, dizendo, então, quais os valores que serão aplicados para essas ações. E nós temos que nos capacitar os defensores e defensoras públicas de forma sistemática, e assim como os nossos parceiros, nossos colaboradores, para conseguir fazer a execução orçamentária, saber quando um contingenciamento como um remanejamento não se justificam, saber se houve efetivamente a aplicação do limite constitucional para a saúde e educação, se houve na execução orçamentária, se essas políticas públicas elas foram executadas e se elas foram executadas de forma eficaz, né? E possivelmente, né, identificando, gerando até a possibilidade do controle dessas políticas públicas através da judicialização. Então, assim, são muito os desafios, né, que a Defensoria Pública tem pela frente. Eu acho que a Defensoria Pública é uma instituição que ela está sempre se renovando, né, e por isso que a gente fala aqui em aproximação com outros poderes, apesar da gente estar na estrutura do Executivo, como o Rodrigo falou, nós somos uma instituição autônoma, né, e eu tenho uma frase do Nietzsche que eu gosto muito,
que fala o seguinte, né? A gente permanece jovem somente enquanto a alma não se espreguiça e deseja paz. A instituição a Defensoria Pública é uma instituição que vem permanentemente se renovando para dar conta, né, das novas realidades, como foi agora nesse momento, está sendo nesse momento da pandemia. É isso, obrigada, e eu continuo aqui então para a gente debater. Obrigado, doutora Maria Júlia, pelas considerações, por ter trago, né, a todos nós esse outro lado da Defensoria Pública, porque muitas pessoas acham que a Defensoria Pública é só judicializar ações. Não, e na esfera individual, né? A Defensoria Pública tem um papel que transcende a questão individual com as ações civis públicas, ou seja, com as reformas que houveram no passado recente, a Defensoria Pública ainda teve, eu acho que ali foi um reconhecimento, talvez público, do papel da Defensoria Pública em nossa sociedade, e muito obrigado por ter trago também esse lado, não vou dizer administrativo, mas esse lado também de fora do contencioso, o papel da Defensoria Pública até na efetivação de políticas públicas, ou até nas proposições de propostas legislativas. Mas eu não poderia falar nada sem deixar de passar a palavra agora para a nossa querida Defensora Pública, cujo nome eu já falei, e agora eu gostaria que ela se apresentasse novamente e tecesse suas considerações, por favor. Então, meu nome é Luciene, eu sou defensora aqui em Volta Redonda. Atualmente eu estou afastada, porque estou na administração. Assumi aí vamos dizer, o desafio de estar à frente da Secretaria de Engenharia, que é uma gestão, né, para toda a estruturação da defensoria. Mas, assim, eu fico até um pouco acanhada de estar aqui hoje perante essas figuras de escola, né, da instituição, Maria Júlia, Rodrigo, que são tão apropriados nessa coisa da política pública, né, e a gente realmente ainda está engatinhando nesse processo todo, mas é bem desafiador estar hoje na gestão e ver exatamente isso, essa virada de chave da instituição, o quanto é importante esse trabalho feito junto ao Legislativo, que Maria Júlia comanda brilhantemente, como que essa interferência, né, ou essa participação e toda essa, vamos dizer, essa articulação, ela favorece realmente a implantação das políticas públicas. E isso favorece a efetivação dos direitos, né, porque a gente começa a tirar do âmbito do judiciário e passa institucionalmente a conseguir implementar realmente esses direitos pelos quais a gente luta tanto. Então, vamos dizer, essa idealização de Montesquieu, né? Essa tripartição que a gente aprende lá, que chegam até a discutir se é Montesquieu mesmo que trouxe para a gente, mas, enfim, essa separação funcional, né, dos poderes estatais, ou do poder estatal, nessas três funções, acaba tendo uma releitura, e eu acho que a Defensoria e todas as instituições autônomas acabam sendo um mecanismo do exercício desse freio e contrapeso dessas funções estatais. Na medida em que não só nós provocamos, né, o exercício dos direitos judicialmente, como também temos a possibilidade de provocar a atuação da instituição através desse mecanismo político de exercício da política pública. Então, assim, essa interferência positiva, principalmente nessa época da pandemia, é incrível ver como que a instituição realmente ela sai de um aspecto de judicialização individual e passa realmente a desempenhar um trabalho junto ao coletivo. Só para que a gente possa ter uma ideia, não é a minha área, mas é muito impactante falar sobre isso, como que a gente tem uma coordenação de saúde e como que esse trabalho da coordenação de saúde junto à tutela coletiva, ela impactou e vem impactando nas atuações estatais frente a essa pandemia. Então, o primeiro monitoramento da Defensoria, que começou lá em 2013, foi justamente para fazer um levantamento de como era o fornecimento dos medicamentos, como eram as vagas de leitos, como eram disponibilizadas as vagas para cirurgia, para os tratamentos médicos junto ao SUS. E esse monitoramento que foi feito pela instituição começou a provocar, junto ao poder estatal, uma mudança
para que houvesse realmente uma nova postura junto à atenção básica, à autocomplexidade, e, com isso, a gente pudesse gerenciar melhor esses direitos, que são direitos individuais, mas com essa gerência coletiva, acaba favorecendo muito mais a população. E hoje, não mais importante, continua essa atuação da Defensoria através das inúmeras ações civis públicas, onde a gente consegue com ela desbloqueio de leito de hospital, onde a gente consegue monitorar efetivamente se estão sendo fornecidos esses equipamentos necessários, né, aos cuidados nesse tempo de pandemia. E, com isso, estabelecendo também parcerias com outros órgãos, por exemplo, como a CREMERGE, para a gente realmente estruturar qual é a dificuldade efetiva na contextualização e na implantação dessas medidas. Então, é uma forma que a Defensoria tem, enquanto uma instituição autônoma, de fazer um gerenciamento, né, e da implantação dessas políticas públicas. Então, eu não sou expert para falar nisso, mas é uma coisa que é importante ser dita, e é importante também a gente conversar sobre até que ponto, né, é legítima essa implantação das políticas públicas através da judicialização. Será que o judiciário ele é realmente a porta de entrada efetiva para que a gente implante as políticas públicas? Porque, como bem disse a Maria Júlia, a gente tem todo um cenário, né, de pensar na política pública, no orçamento da política pública, mas também, se a gente não tiver a porta do judiciário, será que a gente conseguiria estar hoje implantando as medidas necessárias para que a gente tivesse aí a resposta hoje prática, né, para os direitos que estão sendo tão vulneráveis nessa época de pandemia? Então, acho que assim, é um ponto importante para esse debate. Então, era assim, uma fala bem singela, mas para contextualizar para vocês um pouco dessa preocupação em relação à implantação das políticas públicas pela via judicial. Obrigado, doutora Luciene, pelas suas contribuições. E talvez agora falando um pouquinho, né, sobre o papel da Defensoria Pública. Quem sou eu, né? Se você estava, né, incomodado em falar, uns experts aqui, que eu falar no meio de defensores públicos. Eu acho que navegar em águas mansas é muito fácil. Qualquer um navega em águas mansas. E quando eu falei logo no início da abertura dessa live, essa pandemia ela trouxe pontos altamente negativos, coisas tristes para a nossa humanidade, mas eu acredito que ela também trouxe algumas coisas positivas. A gente consegue ver, mesmo no escuro, um brilho de luz. E eu acredito que a Defensoria Pública, eu não estou aqui jogando confete só porque estamos aqui, um grande brilho de luz nesse momento de pandemia. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque a Defensoria Pública ela teve que demonstrar a capacidade que ela tem, a sua força institucional no momento em que o mar está revolto. Foi o que eu falei, navegar em mar calmo é muito fácil. Você conhece realmente quem são os seus grandes mestres, é quando o mar está agitado. E nesse mar agitado, a Defensoria Pública certamente já tinha conhecimento disso, ela teve, salvo engano, em 24, 48 horas, se reinventar. Por quê? No momento em que a sociedade teve que se resguardar dentro de seus lares por medidas de circulação, né? Como uma forma de prevenção e contágio do Covid-19, a Defensoria Pública ela teve que buscar esse cidadão, ela teve que dar um amparo a esse cidadão onde ele estava. Então, assim, a Defensoria Pública ela merece todos os nossos aplausos porque ela conseguiu fazer com que o seu papel institucional chegasse até aqueles mais necessitados, ainda mais em um país como o nosso, de dimensão continental, com tantas desigualdades muito próximas da gente. A Defensoria Pública só está honrando a cada dia o seu papel. Quanto ao que você falou, Luciene, no que tange a questão se realmente é o Poder Judiciário que deve ser instado, né, a dizer as regras finais sobre políticas públicas, quando a gente pega, né, a dimensão subjetiva e a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, né, a gente vê ali que sobre a dimensão objetiva e subjetiva, todos os poderes têm a sua parcela de responsabilidade na efetivação dos direitos fundamentais, seja mantendo-se inerte em não atingir direitos fundamentais de forma arbitrária, por exemplo, como também todos os três poderes têm a sua parcela de ação, ou seja, a efetivação das políticas públicas seria de muito bom gosto se elas não fossem necessário passar pelo crivo do Poder Judiciário, que através do Poder Legislativo, através do Poder Executivo, que são órgãos, inclusive, né, poderes, cujos aqueles que ali estão
na grande cabeça desses poderes, são eleitos pelo povo, e ali eles têm que representar os interesses do povo, passando esse debate das políticas públicas por ali, automaticamente há uma certa pluralidade de fundo do papel democrático desses dois poderes. Com isso, seria de muito bom tom que não passasse pelo judiciário, mas, infelizmente, a gente sabe que os nossos governantes, não importa aqui qual é o tipo de sigla partidária, muitas das vezes não cumprem o seu papel constitucional, e com isso é necessário demandar contra esses poderes via poder judiciário. E falando um pouquinho sobre as tensões, talvez não no âmbito da Defensoria Pública, eu chego a me perguntar se essas tensões existem após Covid, né? Ou se essas tensões elas já existiam há muito tempo. Muito se fala, até os próprios noticiários têm falado sobre as tensões entre os poderes. Na verdade, essas tensões, os poderes, eles já vêm numa tensão crescente já há um bom tempo. Temas como né, o papel contra-majoritário do Supremo Tribunal Federal, o ativismo judicial, a judicialização da política, já são temas que é de um prazo médio para cá, que vem causado algumas feridas entre os poderes, porque alguns poderes acham que ali há uma intromissão de um poder dentro daquele poder que constitucionalmente possui as suas prerrogativas no exercício diário, né? E com isso, existem alguns temas que já vêm causado essas tensões. Mas essa pandemia, na minha percepção, talvez eu falando até como cidadão, eu percebi que com essa pandemia, não vou dizer esses conflitos entre os poderes, eles se aguçaram, eles sofreram, eles elevaram o tom. E eu acredito que criaram uma crise institucional entre os três poderes, e eu trago aqui até a fala do próprio doutor Pacheco, né, o nosso defensor público geral, que colocou até algumas instituições que gozam de autonomia e de grande credibilidade em nossa ordem nacional no meio disso tudo. A gente sabe que nos últimos 60 dias, não obstante alguns direitos fundamentais não estar sendo efetivados, a gente sabe que nos últimos 60 dias, talvez 90, alguns direitos fundamentais estarem sendo limitados. O nosso pacto federativo praticamente virou ao contrário. Municípios, estados, Distrito Federal, União, cada um está alegando que um está usurpando a competência de outrem, ou seja, a repartição de competência constitucional, que é uma matéria, inclusive, muito difícil do direito constitucional, está sendo colocada em xeque quando se fala do Pacto Federativo. Mas quando se fala dos três poderes, essencialmente, eu acredito que o sistema de freios e contrapesos que você falou, doutora Luciene, eu acho que ele está sendo testado na sua essência, né? A gente havia um medo quando se começaram a falar de poder, né, há mais de 2 séculos atrás, de concentrar o poder na mão de uma pessoa só. Colocar o poder na mão de uma pessoa só é algo muito perigoso. E aí veio, eu concordo com você, quando se diz se a origem da separação e independência dos poderes é de Montesquieu ou foi Aristóteles, ou seja, há ali uma certa divergência entre os filósofos de quando começou isso, mas o que importa é que a separação dos três poderes, ou seja, a separação deles em funções específicas previstas constitucionalmente, foi contrabalanceada quando veio a harmonia. A nossa Constituição Federal traz que os poderes são independentes, mas também trouxe a palavra harmônicos. A nossa Constituição Federal não tem letra morta, não há nenhuma palavra ali que está ali de forma figurada. Então, essa palavra harmonia, ela veio para colocar entre esses poderes duas coisas. Primeiramente, garantir a independência desses poderes no âmbito de atribuição ou no âmbito de competência que a Constituição lhes concede. Mas, por outro lado, esse sistema dos freios e contrapesos, que é o famoso check and balances, ele permite também que um poder exerça a sua função, sempre controlado por outro, mas é um controle sadio. Eu acredito que os poderes, eles têm que perceber, e aí uma percepção própria minha, que o sistema dos freios e contrapesos, ou seja, aqueles instrumentos reguladores de um poder sobre o outro, não é uma intromissão de um poder dentro de outro poder. Muito pelo contrário. Há quem entenda que o sistema dos freios e contrapesos ele é um factoide, ele é uma utopia. E, na verdade, não, ele possui guarida na própria Constituição. Ou seja, existem diversos mecanismos que fazem com que eventuais abusos, eventuais desvios de conduta, e esse desvio de conduta não no sentido pejorativo de um poder, ele possa ser revisto e controlado pelo outro. Mas a questão de poder, quando um poder veta um projeto de lei de outro poder, quando o poder executivo
ele excessivamente ele encaminha para o Poder Legislativo medidas provisórias, né, de forma desarrazoada, engessando a pauta do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, quando, né, porque o processo legislativo ele é muito longo, ele é muito moroso, há uma interferência do Poder Judiciário, às vezes, através de uma decisão judiciária efetivando direitos fundamentais, aí fala que o Judiciário adentrou na seara do Poder Legislativo. Essas tensões, elas já existem há muito tempo. Isso já existe há muito tempo e não é o Covid que trouxe isso. Mas o que eu percebo é que, com a questão dessa pandemia, aonde realmente virou a chave para muitas coisas, e, por outro lado, a nossa democracia, ela não estava passando por um momento como esse, porque um problema de saúde pública, onde a saúde está sendo colocada numa balança que eu não consigo entender, que é a economia do outro lado, a nossa democracia e os poderes eles estão orbitando ao redor desses temas. E, com isso causa tensões, sim. Mas eu percebo que, com essa pandemia, eu acho que criou-se uma crise institucional que saiu do plano constitucional, saiu do tapete constitucional, em que os mecanismos de controle recíprocos entre esses três poderes foram meios que deixados de lado e acirrou ali uma briga política, mas não uma briga política saudável à luz do debate constitucional, da efetivação de direitos fundamentais. E o que me causa um pouco de tristeza, além das vidas que estão sendo levadas, além das pessoas que estão sofrendo em leite de hospital, e além das pessoas que estão sofrendo por não ter um leito ou uma assistência efetiva ao seu direito à vida e à saúde, é que essa crise política, ela meio que está deixando de lado os direitos fundamentais dos cidadãos, e estão colocando outros interesses nesse meio e estão esquecendo a dignidade da pessoa humana. Esse é um sentimento que eu, como cidadão, tenho, no sentido de que é uma tristeza. É uma tristeza que essa tensão entre poderes não está colocando no seu epicentro a vida e a dignidade daqueles que mais precisam. Mas, por outro lado, eu tenho uma alegria, que é a alegria que eu já antecipei, é que algumas instituições independentes, elas têm se mostrado nesse momento de crise institucional, que não começou com a Covid, mas que está sofrendo alguns abalos com a Covid, que algumas instituições como a Defensoria Pública, como a Polícia Federal, por exemplo, eu não estou falando aqui de política, estão colocando para a população o seu verdadeiro papel. Então, nesse fogo cruzado, nesse aparente fogo cruzado, a Defensoria Pública tem demonstrado aí o seu papel com muita maestria. E com isso, um outro ponto positivo, já finalizando, a nossa democracia brasileira, ela é muito recente, né? Dr. Rodrigo já foi defensor público em nossa região, né, durante 6 anos, salvo engano. E a nossa região, para quem não sabe, a região sul-fluminense, doutora Maria Júlia, ela tem um papel fundamental na história brasileira. Muitos não sabem disso. A nossa região sul-fluminense, aqui, do ciclo do café, ela tem uma grande parcela de importância na história brasileira com o ciclo do café e depois com a redemocratização da nossa República Federativa do Brasil. Aqui foi e é um berço da democracia, um berço das lutas sociais, para que o nosso país passasse por uma redemocratização. E com isso, eu acredito que a nossa democracia, que ainda é muito jovem, ela precisa passar por momentos como esse. Não momentos de crise de saúde sanitária, muito pelo contrário. Isso a gente espera que não aconteça mais. A gente espera que rapidamente descubra-se um elixir, descubra-se uma vacina, para que a nossa sociedade possa estar prevenida ou possa ter aí algum mecanismo de proteção à nossa saúde. Mas talvez o ponto positivo é que as nossas instituições democráticas e a nossa democracia, ela tem que passar de vez em quando por um teste de fogo como esse. Isso não é tão negativo assim. E vou muito mais além. Eu prefiro que os poderes estejam totalmente aflorados, né? Em que o poder legislativo, que o poder judiciário, que o poder executivo estão ali num aparente conflito, que seja no plano constitucional ou não, do que eles estejam silenciosos e por trás das cortinas fazendo algumas coisas que a sociedade não conheça. Então, esta pandemia, ela não é tão ruim assim sob o aspecto político, porque a gente começa a ver qual é o verdadeiro papel dos três poderes, e ainda mais nesse momento em que a sociedade está dentro de casa e está podendo assistir de longe, né, todo esse cenário, ela começa a realmente ver, e eu acredito que o seu conceito de cidadania começa a ser transformado. O seu conceito de cidadania e do seu papel na sociedade começa a ser
refletido a partir do momento que ela consegue ver como que esses poderes estão transitando nesse momento de crise. Então, eu passo a palavra agora à nossa coordenadora, né? Afinal de contas, ela ia somente fazer a abertura, mas eu gostaria de passar a palavra para ela intermediar aí eventual debate, eventual discussão, e que a gente pudesse aí contribuir com alguma coisa. Obrigado. Bom, obrigada a todos. Eu acho que tudo que foi dito é uma sementinha que a gente tenta, né, colocar na consciência dos nossos alunos, principalmente, porque a gente deve estar em constante análise crítica sobre todo esse cenário. Eu deixo aqui a oportunidade para caso alguém queira fazer alguma pergunta, o Alexis está nos ajudando com o chat. Se tem algum aluno que queira fazer alguma pergunta para os nossos defensores ou para o nosso professor. Bom, Alexis está nos ajudando. Daniela, estou aqui à disposição, tá? Só aguardar um tempinho para que os alunos possam fazer as perguntas também escritas, tá? Ok, obrigada. Posso inverter e fazer uma pergunta para vocês? Claro. Como a universidade enfrentou a pandemia e se reinventou? Isso, na verdade, a Defensoria Pública não foi a mesma, não foi a única, né, que teve que se reinventar. As coordenações de curso, a reitoria, as pró-reitorias, a FOA e a Unifoa também teve que virar uma chave, né? Nós já vimos num processo já há tempo de reformulação dos nossos currículos, mas a gente teve também, talvez não em 48 horas, né? Nós tivemos que fazer uma integração muito profunda em nosso sistema para ofertar aos nossos alunos, né, numa plataforma que é essa que nós estamos agora, aquele nosso ensino que é presencial, intermediado por mídias digitais. Então, também não foi fácil. Não foi fácil porque nós temos 21 cursos de graduação, mais ou menos de 5 a 5.500 alunos, só na graduação, fora pós-mestrado. Temos aí quase 400 professores, 3.000 disciplinas. Nós tivemos que fazer uma integração disso tudo em tempo recorde para proporcionar aos nossos alunos. Óbvio que a gente vem aperfeiçoando a cada dia e estamos aperfeiçoando até hoje esse processo virtual de ensino, aprendizagem. Mas nós estamos felizes porque no começo foi muito difícil, a gente reconhece porque a gente estava caminhando por um cenário ou por um mar que a gente não tinha navegado ainda, que é proporcionar aos nossos alunos uma experiência virtual. Nós tínhamos a opção lá no passado, doutor Rodrigo, e o MEC determinou, e o MEC regulamentou isso. As instituições tinham duas alternativas nesse momento. A primeira delas era suspender as suas aulas e interromper o semestre letivo. Pronto. E nós optamos pela parte que foi mais difícil, que era não suspender as aulas. Suspendemos por 15 dias, porque foi o que o MEC pré-determinou, e nós nos reinventamos aí em 15 dias para que a gente pudesse proporcionar aos nossos alunos aquilo que é a nossa maior missão. A nossa maior missão é ofertar educação superior de qualidade, e até porque nós temos uma fundação, né? Nós somos uma fundação, não temos fins lucrativos, nós não temos ações em bolsa, então nós não fazemos da educação, né, um comércio. Não estou dizendo que quem faz não possa fazer, muito pelo contrário, mas nós tínhamos que atender ao nosso aluno, à nossa comunidade acadêmica e honrar o nosso papel fundacional. Então, assim, não foi fácil, não está sendo fácil até hoje, mas os nossos professores, os nossos coordenadores, eu também, que sou professor, fomos capacitados, estamos sendo capacitados. Os alunos, sempre que apontam alguma inconformidade, a gente busca sanar, busca corrigir, mas para que a gente possa garantir o semestre letivo do nosso aluno, dentro da legalidade, dentro do que o MEC preconiza, sem ferir nenhum tipo de normatização, e a gente espera que a gente possa até aproveitar com esse momento. Aproveitar porque esse momento também é único, não somente para a Defensoria Pública, mas para a nossa instituição também. E a gente não sabe, foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave. Na verdade, o momento que a gente se encontra é um desafio para todo mundo, né? E assim como a Defensoria Pública está a todo vapor tentando trazer, e não trazer, mas garantir, né, os direitos dessas pessoas que buscam a Defensoria como a salvaguarda dos seus direitos,
a gente também aqui na universidade, a gente tenta manter e dar continuidade ao nosso dever de ensino e se ajudando, né? Buscando parcerias, assim como a gente busca parceria com vocês nos nossos momentos presenciais, a gente busca parceria também nesses momentos remotos. Você queria falar alguma coisa, Alexis? Não, só avisar que as perguntas já estão chegando via chat. Se já quiser responder, eu já posso ir passando também. Pode, fica à vontade. Tá. Então, a primeira... Você quer que eu medie ou Alexis? Fica à vontade. Se quiser, eu estou aqui à disposição, mas se você quiser lendo e debatendo também, fica à vontade. Beleza. Obrigado, irmão. É porque pode ser que tenha algum termo jurídico e você é da área da publicidade, é por isso, tá bom? Mas fica à vontade. Eu queria ratificar aí que o Alexis, além de meu amigo pessoal, ele tem mostrado que o nosso núcleo de inovação está fazendo muito mais do que aquilo que nós já esperávamos, tá bom? Como que a Defensoria Pública está fazendo? Já tem uma pergunta aqui. Como que a Defensoria Pública está fazendo as medidas de urgência, de extrema urgência, uma vez que tanto o Judiciário quanto a Defensoria Pública está, né, em home office, a priori, né? E para que essas medidas judiciais sejam implementadas, sejam protocoladas no Poder Judiciário, despachadas e efetivadas, né? Desde a procura da Defensoria Pública pelo hipossuficiente, né, pelo assistido, até uma concessão de uma liminar ou não pelo Poder Judiciário. Como que está esse trâmite? Como que isso está sendo realizado na prática? Então, depois eu estava vendo até sobre o auxílio emergencial, a Maria Júlia está conversando muito com a DPU, ela tratando esse diálogo com a DPU. O que a Defensoria Pública fez? Nós criamos uns 115 polos de atendimento remoto, ou seja, cada comarca tem um polo de atendimento remoto, o atendimento é feito por alguns canais, seja por telefone, seja por próprio WhatsApp, ou seja pelo e-mail. É feita uma triagem por um servidor que é responsável pela administração desse polo, encaminha-se depois para o defensor público prosseguir no atendimento. Foi um desafio muito grande para a Defensoria se reestruturar, mas também para o usuário da Defensoria Pública compreender como funciona essa nova forma de atendimento. E aí também nossa diretoria de comunicação, em 3 dias, colocou de pé um hot site especificamente sobre a atuação da Defensoria Pública durante a pandemia, coronavírus.defensoria.rj.df.br, e ali tem todos os canais de acesso em todos os estados, todos os nossos atos normativos, todas as notícias, todas as demandas que nós estamos protocolando, os canais telefônicos também para tirar dúvida da ouvidoria, 129 da CRC, o que a gente percebe é um aumento muito grande do atendimento. Nas hipóteses em que há necessidade de atendimento presencial, o defensor público, evidentemente, de forma protegida, ele faz atendimento presencial. É evidente que a capacidade do atendimento remoto é muito menor do que do atendimento presencial em tempos de não pandemia. Mas, com todas as dificuldades, para vocês terem noção, no único plantão noturno foram quase 200 atendimentos, todos os defensores que atuam no plantão noturno, especificamente, em grande maioria, na área de saúde, é uma demanda inacreditável. Nós estamos conseguindo. Aí propõe uma medida judicial, se precisa despachar com o juiz, há telefones junto ao juiz, junto ao cartório, liga, faz um despacho via Skype, via sistema do tribunal. Hoje, por exemplo, a Defensoria Pública representa a família, os pais da Marielle, a filha da Marielle e a esposa, a viúva do Anderson, motorista, que foram brutalmente assassinados. Hoje, no STJ, estava sendo julgado o pedido do Ministério Público Federal de federalização desse caso. A Defensoria Pública, pela família, sustentou a não federalização e a sessão de julgamento foi totalmente virtual. O nosso defensor público, Pedro Carrielo, fez a sustentação virtual, transmitida pelo YouTube. Todo mundo pode, eu recomendo, inclusive, que assistam, foi muito emocionante. Então, todo mundo aqui está se adaptando a essa nova forma de despachar com o juiz, de atender a parte,
de realizar uma audiência. E aí, Maria Júlia, acho que pode ajudar aí com a benefício emergencial. Então, em relação ao auxílio emergencial, essa atribuição é da Defensoria Pública da União. O que a gente fez? Como a Defensoria Pública do Estado, através da sua ouvidoria, né, como ouvidoria externa, o Guilherme, que atualmente é o nosso defensor, não é da instituição. A gente vem mantendo contato direto com a população através de escutas que a gente faz, escutas virtuais de lideranças e pessoas que atuam nas favelas. Então, a gente tem levantado alguns problemas relacionados ao auxílio emergencial. Mas a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro não tem atribuição, porque, na realidade, no momento de ingressar com a ação, tem que ingressar na Justiça Federal. Então, nós criamos um comitê interinstitucional com a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União já propôs 2 ações civis públicas, visando afastar os obstáculos em relação ao auxílio emergencial, e tem uma outra ação que fala, inclusive, das filas, né, que todo mundo vê na televisão, ali na hora, tanto na hora de fazer o saque, né? Os casos individuais, eu vi algumas perguntas aqui de casos individuais em relação à concessão, fraude e tudo. Na realidade, assim, pode ser que a hipótese seja propositura de ação individual, mas é também na Justiça Federal, né? O que a gente oferece é um canal de comunicação, a ouvidoria, que tem registrado esses casos e tem feito a ponte para a Defensoria Pública da União. A ouvidoria pode ser acessada através do 129 da Defensoria Pública, né? Então, liga 129, pede o acesso à ouvidoria, que tem, então, registrado esses dados e passado para a Defensoria Pública da União. Tá? Eu vi aqui também uma pergunta em relação à nossa atuação prática no Legislativo, como ela se dá. Eu vou dar um exemplo, né? O ano passado, isso anterior à pandemia, né, a gente também está redescobrindo novas formas de atuação. O que acontece? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem uma ação civil pública já julgada, com trânsito em julgado, em relação à creche no município do Rio de Janeiro, né? Então, o município do Rio de Janeiro deve, né, garantir o acesso de crianças bem pequenas à creche, né? A CDGICA, que é a Coordenadoria de Infância e Juventude, vem executando anualmente, né, de forma individual, essa sentença na ação civil pública, né? Só que, assim, há 10 anos se faz isso e há 10 anos não se resolve o problema de creche no município do Rio de Janeiro. Não existe creche suficiente. Inclusive, tem um levantamento dos valores que seriam necessários para você garantir creche para todo mundo nessa fase, né? A gente defende, inclusive, que é uma pauta altamente feminista, né? Quando você pensa, né, no feminismo inserido, quando você faz uma discussão de classe, né? Cor e classe, enfim, né? As mães não conseguem, né, muitas vezes, se desfazer de uma relação abusiva, não conseguem trabalhar porque não conseguem deixar seus filhos numa creche. Então, a gente faz uma discussão aprofundada sobre isso, mas um exemplo concreto. O que a gente pensou? Bom, a gente não consegue, a gente vem executando e o problema ele é insolúvel. Como é que a gente pode fazer uma incidência política? Então, a gente teve a ideia, no final do ano passado, de procurar a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, né, e convencer, né, os vereadores apresentaram uma emenda disponibilizando, então, destinando valores para a construção de creches no Rio. E a gente fez uma grande mobilização. A gente conseguiu convencer ali a presidente da Comissão de Orçamento da Câmara de Vereadores que era possível, que você podia fazer o remanejamento da verba que estava destinada para publicidade, que era uma verba grande, né, que a gente pegasse esse dinheiro, então destinasse para a construção de creches. Ela ainda teve a ideia de fazer ali uma redação de forma que esse valor não poderia ser remanejado. Passamos na sala de quase todos os vereadores, inclusive os vereadores da base do governo municipal, né, fazendo um processo de sensibilização da importância dessa emenda, né, e nós conseguimos a aprovação dessa emenda. Então, assim, o trabalho se dá muito
ali do contato direto com parlamentares no processo de convencimento da importância de uma determinada proposição legislativa. Na prática, é isso que acontece quando a gente quer ver alguma coisa aprovada. Por enquanto é isso. Volto. Professor, eu preciso me ausentar. Eu queria me despedir, assim, se me permite. Eu tenho outro compromisso virtual agora, não sei. Nada. Professora, você quer fazer as honras, professora Daniele? Claro. Doutor, muito obrigada, tá, pela sua participação, pela sua parceria de sempre. Obrigada por todos os esclarecimentos. Espero poder continuar com essa parceria com a Defensoria. E a gente está aqui para poder contribuir também o que for preciso para ajudar a Defensoria, através da doutora Luciene, que sempre presente e atuante dentro da Defensoria. Muito obrigada. Também só para não alongar, né? Também gostaria de dar meu boa noite, dizer que é muito honroso para nós termos aqui 3 integrantes da Defensoria Pública dialogando conosco, mas na verdade voltado para os nossos alunos, trazendo um pouco dessa instituição tão nobre e quem sabe não inspirando gerações, tá bom? Renova aí as palavras da professora Daniele no sentido de reforçar nossa parceria. Obrigado. Eu que agradeço, uma boa noite a todos os alunos, a você, professor, professora, que fiquem bem, com saúde. Eu peço desculpas por ter que me ausentar, mas vocês vão estar muito bem acompanhados aí com Maria Júlia e Luciene, renovando aqui nossa amizade, nosso carinho pela Unifor, uma instituição tão tradicional, tão parceira da Defensoria Pública. Os alunos, muitos que são nossos estagiários, estão nessa luta aí para garantir acesso à justiça. E quem sabe o nosso próximo encontro não possa ser naquele lindo auditório, presencialmente, com novos debates. Um grande abraço, uma boa noite. Tchau. Boa noite, obrigada. Bom, professor, fazer uma reunião aqui de perguntas, né? Um mix. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, assim como, né, as defensoras também dando a opinião de vocês, mas como esse acesso à justiça vai ser encarado depois todas essas modificações que a pandemia está nos proporcionando? Como é o olhar de vocês frente a isso? A pergunta foi para quem, Luciane? Para vocês 3. Ah, tá. Quer falar, Luciane? Então, posso falar? Lógico. Então, a grande preocupação da Defensoria justamente é isso, né? A gente está se reinventando, está apresentando novas formas de atendimento. A gente entende que realmente esse atendimento que sempre foi feito presencial, hoje, no momento da pandemia, não está podendo ser realizado. Então, a gente acaba conjugando, vamos ter que conjugar, né, esse atendimento virtual com um atendimento presencial, ainda num primeiro momento de quando houver a retomada, né, das atividades, ainda num primeiro momento um pouco acanhado, né, por exceção ainda, porque precisamos ver como é que vão ser as orientações das autoridades sanitárias para que a gente possa realmente retomar com força total o atendimento. Mas a grande preocupação, justamente com essa retomada, com essa volta, né, é não deixar desassistido o nosso assistido, né? Porque a Defensoria realmente sempre foi a porta de entrada do exercício dos direitos para aqueles mais vulneráveis. Então, a preocupação nossa em firmar esse protocolo de atendimento e de estar se reinventando com tantas formas novas de acessibilidade é justamente para que a gente não fira esse princípio constitucional de acesso à justiça. Agora, sem sombra de dúvidas, todas essas articulações e todas essas atuações em âmbito coletivo acabam por favorecer muitas pessoas, né? Não só naquela atuação, a gente deixa de ter aquele olhar da atuação individual, exclusivo da atuação individual,
para ter uma atuação ampla, coletiva, que vai atingir o direito de muitos cidadãos. Então, a gente prima por essa atuação hoje da Defensoria em âmbito de tutela coletiva, criamos vários núcleos de tutela coletiva em todo o Estado, para que a gente possa realmente ter um alcance maior nessa acessibilidade do direito. Então, assim, é isso, é a Defensoria se reinventando, a Defensoria ganhando um olhar, né, muito mais requintado para essa acessibilidade da justiça, que não é mais aquele acesso que eu aprendi quando eu entrei na instituição há 21 anos atrás, né? Que era realmente aquela atuação bem individual e passa a ter esse olhar bem diferenciado. Então, é isso, é o caos, mas que também nos orgulha de ser capaz de se reinventar e de se transformar e se tornar uma instituição ainda mais forte. Doutora Maria Júlia? Assim, pensando no retorno, né, assim, eu acho que a Defensoria Pública acaba, né, eu acho que as instituições, de uma forma geral, acabam aprendendo muito com esse momento, né? Então, essa volta da gente, por exemplo, que vai ser uma volta gradual, porque, na realidade, a gente ainda, né, ainda tem a possibilidade de contágio, isso tudo não é afastado, né? Todas as medidas que vão ser adotadas, provavelmente elas vão ser incorporadas de forma definitiva pela Defensoria Pública, né? Como, por exemplo, trabalhar apenas com agendamento, né? E, por outro lado, isso faz com que a gente atenda o nosso assistido com mais qualidade, tirando esse assistido de uma fila, né? Possibilitando outras formas de acesso à Defensoria Pública, como através do e-mail, WhatsApp, um sistema que é um sistema que a Defensoria Pública implantou, que se chama Sistema Verde. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente está adotando agora que vai ser incorporada à atuação da instituição a partir de agora, né? Agora, em relação aos poderes, de uma forma geral, eu vi algumas perguntas aqui. O que acontece? Esse conflito entre o executivo e o judiciário é clássico em relação à política pública, né? Então, a princípio, não pode existir nenhum tipo de interferência do judiciário em formulação de política pública. O judiciário, apenas de forma subsidiária, faz o controle da política pública. O problema é que a gente existe sempre aquelas situações que elas são limiares e que você não consegue entender exatamente se o judiciário está fazendo política pública, né, em substituição, ou se ele está fazendo um controle de uma política pública que deveria ter sido feita, já foi feita a opção pelo executivo e não foi executado, ou não foi executado de uma forma eficaz. Então, só no caso concreto que a gente consegue fazer uma avaliação. Mas isso é um problema clássico na separação de poderes. Isso se repete e vai continuar se repetindo a vida inteira. Eu vi algumas perguntas aqui relativas ao Ministério Público, e isso é bem mais complicado, inclusive essa análise, né, sobre se o STF extrapolou em relação ao inquérito ali do presidente. Isso realmente eu não vou ter condições técnicas de avaliar. E tem uma outra pergunta em relação ao legislativo e ao executivo. O legislativo, ele deve fiscalizar o executivo, né? Encontrando alguma coisa que pareça estar equivocada, você tem até mecanismos de investigação que, através, por exemplo, das comissões parlamentares de inquérito, né, que a gente teve algumas grandes comissões parlamentares de inquérito, como foi a comissão, por exemplo, da milícia em 2007, 2008, que levou ao indiciamento, depois o material, né, essa CPI foi acompanhada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, levou aí um indiciamento de várias pessoas. Depois essas pessoas foram julgadas, foram presas e tal, como milicianos, né? Então, assim, cabe, assim, ao Legislativo fazer a fiscalização do Executivo, né? E tem instrumentos para fazer isso. Eu acho, por enquanto, é isso. Professor? Alguma consideração? Eu acho que no que
tange a questão do poder executivo e do poder judiciário, essa questão da efetivação dos direitos sociais, ela é uma questão, né, desde quando eu me formei, não é uma questão tão simples, né, não somente na garantia, na manutenção, mas como na efetividade também, mas eu acredito que quando direitos fundamentais eles estão sendo cerceados e não há outro caminho, e às vezes esse não seria o caminho ideal, eu acho que o judiciário ele pode, em última análise, assim como última carta, buscar essa efetivação, talvez impulsionada até pela Defensoria Pública. Seria de muito bom tom que o Poder Judiciário não interferisse na elaboração e efetivação de políticas públicas, mas chega um certo momento em que o cidadão ele pode estar à mercê da efetivação de algum direito, mas, por outro lado, ele não tem esse direito reconhecido ou amparado pelo órgão competente. E a gente sabe que toda vez que a gente está sendo cerceado em algum direito, seja por ameaça ou lesão mesmo, o judiciário deve vir reparar. Óbvio que isso não deve ser uma regra, deve ser uma exceção. O judiciário ele é inerte, mas sempre que ele é impulsionado, ele tem que se manifestar sobre aquilo que levam até a ele. Mas não é o caminho mais ideal quando se falam de políticas públicas. Só uma consideração aqui, acaba que como a gente hoje busca na administração pública, uma administração pública de gerência, de gestão, né, que prima pelos resultados, quando esse resultado ele não vem a partir da concretização da política pública, né, nós estamos esperando a concretização. Então, a gente acaba por procurar outros meios de fazer essa concretização acontecer. E o judiciário acaba sendo essa porta, né? Então, assim, o ideal realmente é que essas medidas públicas, de políticas públicas, elas sejam implantadas a partir da sua via normal, que é através realmente do seu planejamento, inclusive um planejamento orçamentário, uma agenda política, né? Pensada para implantação, tudo direitinho, tudo feito conforme a determinação regular, né? Mas se isso não acontece e a efetivação é necessária, a gente acaba usando a via do judiciário, que, por outro lado, também é um problema, né? Porque essa segurança jurídica que a gente tem acaba ficando um pouco ameaçada em razão também das diversas decisões judiciais, divergentes decisões judiciais, que acabam também por atingir, né, esse princípio que é tão necessário de ser observado, que é da segurança jurídica das decisões. Só botar mais um pontinho aí de discussão. Bom, é um assunto que não dá para findar, né? Tem muitas questões que perpassam sobre ele e que a gente precisa realmente fazer essa análise, sempre com amparo em conhecimento técnico, conhecimento dessas políticas públicas, mas a gente não consegue esgotar ele com essa conversa e eu acho que pelo adiantar também da hora, a gente pode caminhar para o fim. Professor Pacheco, tiver mais alguma fala, alguma pergunta? Não, eu só gostaria de, já me despedindo, parabenizar a coordenadora do curso de Direito, a professora Daniele, pelo brilhantismo com que ela vem tratando as questões do curso, com a preocupação que ela tem de trazer para o aluno não somente aquilo que é dado em sala de aula, mas proporcionar aos nossos alunos pontos de reflexão a todo momento. Ou seja, isso muito nos honra, saber que a professora Daniele está preocupada de trazer muito mais além da teoria, né, o que os livros dizem, e trazer essa prática, né, a vivência, trazer profissionais, pessoas que estão no dia a dia, compartilhar experiências com nossos alunos, às vezes vale muito mais do que uma aula, ou vale muito mais do que uma doutrina inteira. Então, professora Daniela, eu gostaria publicamente de fazer o meu agradecimento pelo brilhantismo que você tem tocado, né, no bom sentido, o nosso curso de Direito. E o nosso curso de Direito também, ele é reconhecido na nossa região, né, pela sua qualidade, mas é porque ele tem também alguns parceiros. Ninguém é feliz sozinho, mas ninguém também chega a lugar nenhum sozinho. A gente sabe que a Defensoria Pública, desde quando eu entrei nessa instituição, tem uma parceria
com esse curso de Direito, que vai muito mais além de uma questão formal, uma corte de cooperação. Eu acho que houve um casamento no passado, e esse casamento está até hoje, e eu acredito que vai perpetuar por muito tempo, na qual capitaneada aí pela nossa querida e minha amiga, a quem eu considero muito, que é a Luciene Torres. A todo momento tem proporcionado aos nossos alunos, aos nossos professores, essa troca de experiência. Não é a primeira vez, não é a segunda vez que ela proporciona, faz a ponte, faz o elo, para que os nossos alunos possam contemplar de momentos como esse. Também gostaria de agradecer, né, já agradeci ao doutor Pacheco, nosso defensor público geral, mas eu gostaria de agradecer aqui também a doutora Maria Júlia, foi um prazer te conhecer, tá? Muito obrigado pela sua explanação, por ter trago aos nossos alunos, e até para mim mesmo, Carlos Pacheco, um outro lado da Defensoria Pública, né, que vai muito antes da judicialização, da questão jurisdicional. Certamente as suas palavras contribuíram muito. Eu sei que nesse momento de pandemia, nesse momento em que todos nós estamos trabalhando em home office, eu sei o quanto nós estamos cansados, quanto vocês estão cansadas, mas eu acredito que o amor à defensoria, e o amor à educação, o amor ao direito fizeram com que você estivesse aqui hoje, cedendo parte do tempo precioso de vocês, para que os nossos alunos pudessem aí ter algumas gotas de luz, tá bom? Eu gostaria de parabenizar a todos os alunos aqui presentes, porque certamente poderiam estar fazendo outra coisa. A gente sabe que nesse momento, com controle remoto, você tem um mundo na sua frente, mas nós estamos aí com recorde de alunos presentes, participando desse momento. Significa que os nossos alunos estão interessados em debates contemporâneos de alta complexidade, uma vez que esses debates podem influenciar até na sua caminhada acadêmica, tá bom? São as minhas palavras, singelas palavras. O meu boa noite a todos, tá bom? E devolvo a palavra à professora Daniele. Bom, obrigada pelas suas palavras. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a doutora Maria Júlia pelas suas considerações, assim como o nosso professor Pacheco falou, pelo tempo, né, disponibilizado em vir aqui e compartilhar saberes e experiências com a gente. Mas eu preciso abrir um espaço para agradecer especialmente a doutora Luciene, minha amiga, minha mestre, e hoje a maneira como eu penso direito, como eu enxergo o ensino, com certeza tem toda a contribuição dela, porque quando eu estava na minha graduação, lá no meu segundo período, que eu ingressei na defensoria como estagiária voluntária, eu não desgrudei dessa defensora, porque ela contribuiu muito na minha vida profissional, nas minhas decisões profissionais, e até hoje vem contribuindo, e isso me dá um orgulho de estar aqui hoje compartilhando esse momento com você. Já falei que toda oportunidade que eu tiver, eu vou agradecer publicamente por tudo. Então, mais uma vez, obrigada. Agradecer ao nosso querido Carlos Pacheco, né, meu colega de trabalho, reitor da nossa universidade, por todas as possibilidades também, todas as oportunidades oferecidas, e com certeza eu estar ocupando hoje, né, fazendo o papel da coordenação do curso, me orgulho e faço isso com o maior carinho, porque eu quero trazer para os alunos não só a teoria. A minha grande preocupação hoje como coordenação é mostrar a prática, porque eu acho que a gente aprende tanto quanto lendo, né, nossas doutrinas, mas eu acho que a nossa vivência prática é fundamental. Em muitas áreas do direito, a teoria está muito longe da nossa prática. E quando a gente traz a prática para o aluno, eles enxergam de uma outra forma o papel de ser advogado, o papel de ser defensor, o papel de ser juiz, enfim, todas as possíveis carreiras que o direito nos proporciona. Então, eu só tenho a agradecer esse convite que a doutora Luciene fez para o nosso curso e em parceria com a instituição como um todo, e que possamos fazer muitas outras. Dia 10 de junho teremos outra, com outra temática, e muito obrigada. Obrigada à doutora Maria Júlia, professor Carlos Pacheco, doutora Luciene e ao nosso querido professor Alexis por todo o apoio nos bastidores com Inova. Muito obrigada. Boa noite.